Oi, Tiziana, já vou liberar aqui para você participar. Oi, Oi, tá me vendo? tudo bom? Eu tô, Tô te graças vendo. a Deus. Ótima. Eu vou fixar o comentário aqui, porque Ah, esse aqui tá fixado. tá vendo? Vivendo e aprendendo. Aprendendo. Estamos aprendendo, Alessandra. Ah, vou esperar Vamos um esperar o pouquinho as pessoal. pessoas É isso. entrando. Beijo, Luiz Felipe. Oi, Drica. Cristina. Eu já tô dando um oi, tá, Lê? Enquanto o pessoal Tá tá bom, entrando, eu vai tô dando dando a Lê. oi. Certo. Lili, Santuza, A Lili? Andréia. A Lili que A constelou com você. Lili, Isso, claro. Eliana, Oi, isso. Lili. Oi, Santos. Beijo, Drica. Oi, Paulinha. Você conseguiu consertar o horário, Ale? Que aí você colocou lá 9 horas da noite, só que são 10 aí, não é isso? Ah, coloquei? Nem percebi. É, eu te Ah, mandei uma mensagem, tinha mais ou menos uns 40 minutos atrás, que me avisaram, olha, o horário está errado. Minha mãe entendi. também entrou, Vera, A Vera é sua mãe? mamãe, Vera Lúcia Minha Alves mãe também Nunes. tá ali, ó, Fátima. Oi, pessoal. Oi, Fátima. Oi, a Pois é, Islane. você colocou errado, Ale, você colocou a 9 da noite aí para você, só que são 10. Ah, então já me confundi com o horário de verão daqui. Sim, você já está lá na frente já, né? Você já Já, está. já tô em novembro. Tô sacando, tô sacando. Oi, Sandra. A Islane. Acho que a gente vai começando, né, Cristiana? Que a Vamos, live vai vamos ficar sim. gravada, as pessoas já Sim. estão aqui chegando, né? Então, o nosso tema hoje, gente, é criança ferida. E a Tiziana lembrou bem que amanhã é um dia bem especial, né, Tiziana? Quer falar um pouquinho desse dia? É, não, eu lembrei a lei que amanhã é o Dia das Crianças. Foi uma coincidência a gente ter escolhido esse tema para falar hoje, que é um tema muito recorrente na prática, tanto do consultório como eu acredito também na constelação. Aí eu lembrei assim, a lei amanhã é Dia das Crianças. Olha que feliz coincidência, né? É uma homenagem a todas as crianças e às nossas crianças interiores, né? Que a gente vai Uhum, falar um pouquinho dela hoje, da importância dessa criança interna, do cuidado que a gente deve ter, do carinho, uhum. né? E de acolher, né, essa criança interna. Então, hoje é uma homenagem às crianças e à nossa criança que está viva dentro de nós, né? Ela nunca morreu, ela está aí, Uhum. repercutindo em vários lugares da nossa vida, né? É verdade. Uhum. Aí eu queria que você falasse um pouco dentro da constelação, Tá. da visão sistêmica, né? Como é que Uhum. é tratado isso, né? Tá. Eu vou assim conceituar para a gente alinhar, né? Que a gente ficar todo mundo aqui alinhado. O que que é essa perspectiva dessa criança, né? A gente fala da criança interior. A criança interior, ela tem duas dimensões. Tem uma parte dela que é a nossa parte espontânea, que são as experiências que a gente viveu lá na nossa primeira infância, que são as experiências potencializadoras. Então, é a nossa parte lúdica, é a nossa parte criativa, é a nossa parte que brinca, é a nossa parte que tem uma criatividade, que tem uma curiosidade genuína. Mas tem uma parte dessa criança interior que é a nossa parte ferida, né? Que são as experiências que aconteceram na nossa primeira infância, e elas, de uma certa forma, elas continuam com a gente. Então, por isso que a gente colocou o título da live, que o início do autoconhecimento é quando a gente olha para essa criança, que é essa parte ferida nossa, de memórias, de emoções congeladas lá da nossa primeira infância. Se a gente não olha para essas dores, que muitas das vezes o sentimento que está por trás de determinada emoção, né, sentimentos primordiais, é a rejeição, é o abandono, é o medo. Né? Então, eu posso ter 30 anos, mas dentro de mim tem uma Alessandrinha de 5 anos. Eu posso ter 20 anos, mas dentro de mim tem uma criancinha de 5 anos.
Eu posso ter 50 anos e dentro de mim tem uma Alessandrinha de 5 anos, que é uma parte minha, que é uma dimensão do meu ser, que é a minha criança ferida, que ela vai caminhar comigo por toda a minha jornada de vida. E é preciso eu estar acolhendo as dores dessa criança, porque se a gente não acolhe as dores dessa criança, a gente acaba vivendo inconscientemente a repetição dessas dores ao longo da nossa vida. Então a gente entra nesse relacionamento, a gente entra no ambiente de trabalho, a gente entra numa série de esferas da nossa vida de adultos, e quem está comandando o espetáculo é essa nossa criança ferida e não a nossa parte espontânea, a nossa parte criativa, né, Tiziane? E aí Sim. eu te perguntar, dentro da sua abordagem da psicologia, como é que você aborda essa criança ferida no seu processo psicoterapêutico? Então, Ale, eu sou muito, para quem é meus pacientes, tem alguns aqui que eu estou vendo, eu dou oi para todo mundo, obrigada pelo carinho de estar aqui junto. Para quem já faz tratamento comigo, já sabe que eu sou muito prática, muito objetiva. Então, eu vou dar dicas bem práticas e objetivas para as pessoas reconhecerem esse lugar, né, essa criança ferida, que, como você falou, é a parte importante para ser tratada, porque é espontânea, ela está aí, é sempre muito gostoso, né, é muito fácil. Mas a criança ferida, ela coordena vários comportamentos disfuncionais na nossa vida, né? Então a gente tenta, como adulto, ficar compensando algumas coisas de uma forma muito disfuncional. Então eu dou sempre um exemplo seguinte: toda vez que a gente reage, extrapola a reação, ela é além, por exemplo, eu estouro diante de uma situação pequena que não deveria estourar, uma coisa simples, toda vez que a minha reação ela é além, desproporcional ao fato em si, a probabilidade dessa criança ferida ter sido acionada é enorme. Então, naquele momento, quem está em ação é a nossa criança ferida. Então, assim, eu falo para as pessoas, é muito, às vezes, quando a gente está de fora, a gente olha uma pessoa tendo uma reação, a gente fala assim, gente, mas quanta imaturidade, olha para você ver para que aquela pessoa está reagindo, e a própria pessoa tem vergonha daquela reação. Então, é interessante para a gente começar a observar que tem coisas que a gente faz que não é a nossa parte adulta, é a nossa criança ferida que foi acionada, foi desencadeada pela uma ação que aconteceu, um evento, uma fala, que aquele trauma foi acionado e a criança veio à tona para reagir e lidar com aquela situação. Então, é muito importante, em primeiro lugar, a gente entender o seguinte: toda reação desproporcional é uma criança que está em ação. Cabe a gente, o nosso lado, né, maduro, adulto, falar assim, não, gente, espera aí, né, deixa eu acalmar isso daqui. Eu brinco também, que todo mundo aqui sabe, meus pacientes todos sabem, meus amigos também, que eu tenho apelido para minhas crianças feridas. Então, assim, eu, na verdade, também outra dica importante, da gente não ficar levando tão a sério, a gente acolher, né? Assim, eu vou ensinar várias, ao longo da nossa conversa, eu vou ensinar várias coisas, da gente acolher essa criança, mas assim, tem um apelido. Eu tenho a Tizianinha, que ela é a mais brava de todas. Eu falo, Tizianinha, hoje você tá brava aí, né? Vem cá pro meu. Eu chamo pro colo, eu chamo para uma conversa. E muita gente pode achar isso meio ridículo, meio bobagem, mas é impressionante. Eu convido a todo mundo, sabe, Ale, a experienciar esse exercício dessa conversa com essa criança, desse acolhimento. Porque no fundo, o que uma criança ferida quer? Proteção, acolhimento, ser ouvida, colo, ser respeitada. Então, a gente como adulto parar e ouvir essa criança e acolher, só isso já é muito curativo, já é muito transformador, já é o início de um processo de transformação. Né? Então, assim, a primeira dica é essa: acolhe, dá apelido, sabe? Eu, quando ela tá muito brava mesmo, aí eu começo a fazer brincadeira. Eu falo assim, aqui, hoje, agora, não dá para você dar esse piti, não. Vamos conversar mais tarde, a gente conversa mais tarde. Eu tento trazer um pouco de leveza também para as coisas que são doídas e sérias, porque isso também é curativo. Não é uma negligência, não é um sarcasmo, mas sim trazer uma leveza e entender, mostrar para aquela criança que eu estou ali, está tudo certo, que eu vou conversar com ela e que está tudo sob controle, né? Vamos assim dizer. Eu não sei como é que é a sua experiência, mas assim,
dentro da constelação, né? Como é que você vê isso, como é que você trata, mas é assim, uma das primeiras maneiras que eu lido com essa criança ferida é assim. Uhum. É bem interessante o que você está falando, Cristiane, que você fala dessas emoções, né, que são doloridas e que vão seguindo com a gente e fica falando com a gente, né? Aí você fala, às vezes, você tem uma reação que não cabe para aquele momento atual que você está vivendo, né? Isso é interessante porque eu entendo isso como um corpo de dor, né? Essa Sim. criança ferida é um corpo de dor. Então, vem alguma determinada situação na minha vida e vem uma emoção elástica que me conecta com aquela dor do passado e eu tenho no presente uma reação descabida para aquele momento. Certamente a criança acionada. É E isso por aí. que isso vai acontecendo com a gente? A gente pensar biologicamente, né? Por que a gente vai nessa existência, né? Porque a gente vem de um útero quentinho, que ali está tudo fornecido para a gente, né? O alimento, o calor, e a gente nasce nesse mundo da matéria, nesse mundo fenomenológico, e começam a vir as experiências faltantes que são naturais, né? Elas fazem parte desse processo da nossa jornada de vida, né? Essas experiências faltantes, elas vão ocorrer. E por que isso ocorre, se a gente falar de uma forma biológica? Quando a gente nasce, a gente só tem uma parte do nosso cérebro desenvolvida, que é o nosso cérebro reptiliano, que ele está responsável pela nossa sobrevivência. Então, o bebê chora de fome, o bebê chora de frio, o bebê chora quando ele está molhado, né? Em algum momento, uma outra parte do cérebro, que é o nosso sistema límbico, ele começa a se desenvolver, que é a parte que está todas as nossas experiências ligadas à nossa emoção e à nossa memória. Então, a nossa criança, ela tem somente essas duas partes do cérebro desenvolvidas. Então, ela não tem a terceira parte, que só é desenvolvida mais tarde, que é o neocórtex, que é quando o adulto já consegue se dissociar de uma emoção ou de uma memória e falar, isso não é comigo, isso é com o outro. Então, a criança, quando a gente é criança, a gente só está com o límbico e com o reptiliano desenvolvido. Então, a criança acha que tudo é com ela. Então, ela começa a absorver todas as partes dolorosas da biografia da vida dela através dessas duas esferas do nosso cérebro. Por isso que todos nós temos uma criança ferida. E a gente pode falar, nossa, eu tenho a melhor mãe do mundo, eu tenho o melhor pai do mundo. Não existe o que a gente está falando. A gente está falando de algo mais profundo, está na raiz de todos nós, seres humanos, são as experiências faltantes que vão acontecendo em qualquer lar que a gente nasça, né? Perfeito, Ale. Do meu pai ou da minha mãe. Eu nasci naquele lar que eu tinha que nascer, ali eu vou ter as experiências que eu preciso para a minha jornada, mas em toda a família que eu nascer, né, que a gente nasceu nessa existência, a gente vai ter essa parte ferida e cabe a nós, na vida adulta, nos darmos conta disso e acolhendo, como você disse, a nossa criança, né? E dando esse acolhimento e compaixão, sabe? Às vezes existe um tirano dentro da gente, às vezes é uma criança que é um tirano dentro da gente, fazendo cobranças estratosféricas e a gente precisa acolher. Porque a gente fala que no caminho do autoconhecimento a gente precisa se reparentar. Ou seja, em algum momento sou eu que viro pai e mãe da minha própria criança. É isso aí, perfeito. Criança, eu que vou dar o afeto para minha criança, porque eu já sei que essa dor que eu estou sentindo tem algo dessa emoção elástica que me conecta com alguma dor lá do passado, né? E às vezes é uma vozinha que vai falando com a gente, que vai puxando a gente para trás. Então, às vezes, vou dar um exemplo aqui, você manda uma mensagem para alguém e a pessoa não te responde imediatamente. E você fica, será que eu falei alguma coisa errada? Será? A gente já vai logo para uma experiência negativa. A gente nunca pensa, a pessoa está ocupada, daqui a pouco ela vai me responder. Então, possivelmente pode ser uma ferida de rejeição lá no fundinho, que vai acionando essa minha criança e eu vou o tempo inteiro olhando e achando que tudo é comigo. Faz sentido para você, Cristiane? Demais, Alessandra. Foi ótimo você ter explicado isso biologicamente, porque estão até falando que o seu sono não está muito bom. Enquanto eu vou explicando aqui, não sei se você é o plugzinho que está aí ruim, estão falando aqui. Eu vi, então, isso, está um chiadinho realmente para mim, eu estou ouvindo um chiadinho no fundo, assim, sua voz realmente não está muito clara, mas eu estou ouvindo perfeitamente. Tá. Melhorou, gente? Melhorou muito agora. Tá bom. Perfeito, Aline Almeida. Mas falando disso, Alessandra, é o seguinte, o que acontece? A criança, baseado nessas duas experiências, como você falou, né, do cérebro reptiliano, associando, achando que tudo é com ela,
Uhum. ela começa a desenvolver crenças limitantes e muito negativas sobre tudo. Então, você citou um exemplo muito claro. Então, assim, você é um bebê, você está ali alimentando, você tem 3, 4, 5 anos de idade, aí você não gosta da papinha, você bota, sopra a papinha, suja a roupa da sua mãe, a sua mãe leva uma cara de susto, porque ela está saindo para o trabalho, sujou a roupa, aí a criança já, naquele momento, ela não entende que a mãe está assustada com que a roupa sujou, ela levou um susto, a tigela cai no chão, tem aquele barulho. Então, quer dizer, tudo isso a criança acha que ela não. Aí a mãe faz uma cara feia de nojo, de repente, porque a papinha sujou todo, e sai para buscar um pano para limpar. Então, eu gosto desse exemplo. Aí a criança traduz aquilo o seguinte: eu não sou amada, minha mãe não gosta de mim, eu fiz algo de errado, eu sou terrível. Né? Aham. O barulho é muito grande, porque a tigela caiu, a cara foi feia. Então, a criança vai criando, a partir dessas experiências, que são muito básicas, né, desse sistema todo que a lei explicou, e ela vai traduzindo isso como algo muito negativo e criando crenças limitantes. Ah, eu não sou amada, minha mãe não se importa comigo, eu sou ruim, eu não sou boa o suficiente. E a partir dessas centenas de crenças que nós vamos criando ao longo dessas interpretações dessa criança ferida, a gente vai criando padrões de comportamentos, né, que não são legais para a nossa vida. Então, nas escolhas de relacionamentos, nossas relações interpessoais, o que a gente autoestima, nossa autoestima, muito dessas situações são todas criadas baseadas nessas crenças que a criança interpretou de uma maneira desproporcional e não real, porque ela Uhum. não tem essa bagagem, ela não tem esse conhecimento ainda para poder ter esse discernimento. Né? Então é muito importante que a gente comece a se questionar dessas reações impulsivas que a gente tem, dessas dores internas, desse corpo de dor, né? Pergunta de onde que está vindo isso, por que isso? Como você falou, eu gosto muito dessa palavra de compaixão, ter compaixão pelas nossas dores, pelas nossas limitações, acolher, porque tudo isso faz parte da nossa história. E é Uhum. muito importante que a gente não rejeite isso. E outra coisa que a Lê falou também, gente, todo curso e palestra que eu dou, a primeira coisa que eu falo o seguinte: gente, tira pai e mãe da cruz. Uhum. Né? Tira eles do crucifixo, porque eles fizeram o melhor que eles podiam fazer dentro da limitação deles, da experiência de vida deles, dos traumas da criança ferida que eles têm. Uhum. Então, todo curso também que eu dou, me pergunta assim, Tiziana, como é que eu faço para não traumatizar o meu filho? Como é que eu faço para poder não passar essas coisas negativas? Eu falo assim, olha, não tem jeito. Em primeiro lugar, todos nós somos seres traumatizados e o trauma é a única maneira que a criança tem de se defender. Uma Uhum. criança não traumatizada, ela é um psicopata. Porque a criança, quando ela sofre uma dor, ela cria uma barreira. Essa barreira é o famoso trauma que ela faz para se proteger. Então, o trauma faz parte da lei natural do desenvolvimento, da evolução do ser humano. O problema do trauma é que ele é uma defesa infantil. Aí a gente cresce, nós somos adultos e a gente continua usando o trauma como defesa. Uhum. Quer dizer, é inapropriado já agora nesse momento eu usar o meu trauma como defesa, porque eu tenho formas de me defender, outras formas de me defender, né? E não usando barreiras e bloqueios. E Uhum. sim compreensão, interação, digestão do processo, elaboração desse processo. Então, gente, é muito importante a gente entender que nossos pais fizeram o melhor que eles podiam fazer. E a Uhum. melhor maneira de você ajudar o seu filho não é evitando ele de se traumatizar, porque as coisas vão acontecer. É de você ajudá-los a nomear os sentimentos. Eles entenderem o que eles estão sentindo, por que eles estão sentindo. E desassociar esse sentimento deles como pessoa. Olha, eu sei que você está com raiva. Eu sei que você está triste, frustrado. Isso é normal. Você é uma criança maravilhosa, mas isso agora está sentindo isso? É chato mesmo, é ruim, não é legal, mas isso vai passar. Quer dizer, ajudar essa criança a nomear o lugar que ela está de uma forma transparente, clara, e não deixar aquela confusão de sentimentos e associações, como você falou, né? Dela achar tudo que é ela é a culpada, ela é responsável, ela não é boa. E não é isso. Uhum. Então, gente, se tem uma dica que é legal,
é você ajudar a criança a nomear o lugar dela. O que ela está sentindo? Olha, eu sei que você está assustada. Eu sei que você não gostou desse não, essa frustração. Não é legal mesmo, mas vai passar. Mamãe já passou por isso, papai já passou por isso. Uhum. A gente te ama do mesmo jeito, você é importante do mesmo jeito. Então, essa nomeação, ajudar a criança nesse lugar, é muito legal. Uhum. Isso minimiza várias questões desse bolo emocional que você falou que a criança vai vivendo, né? Porque ela não tem essa capacidade de desassociar o que Aham. é ela, o que é o outro, o que é ela, né? Isso que você está falando do sentir é muito interessante, né? A gente poder sentir e nomear as emoções, porque a gente é como a gente tem, a gente vive numa sociedade em que a razão ela está muito forte em detrimento do sentir. Então a gente muitas das vezes a gente nem sabe o que a gente está sentindo. A gente não sabe Uhum, nomear uma angústia, a gente não sabe nomear um medo, fica tudo confuso, né? E a gente só consegue nos curar de algo através do sentir. Por quê? São emoções que estão vibrando dentro da gente, é um corpo de dor, é uma emoção que está ali, é uma emoção que ficou retesada ali de uma forma disfuncional e tem todo um campo de força ali vibrando. uhum. Então, desconstruir isso, né? Ou transformar isso, né? Ressignificar isso através do meu sentir. Porque se fosse através da razão, eu já teria resolvido. E por Uhum, que resolve? Porque não é através da razão, é através. uhum. E como É nós, isso. numa cultura em que o sentir, que é bem uma dimensão do feminino, que eu falo muito pro feminino, né? A gente não está autorizado a sentir, a gente desconhece o nosso sentir, né? E a gente fica só na razão. E na razão a gente não resolve nada. Porque se fosse, a gente já teria resolvido. Eu sei que a minha criança foi rejeitada, pronto, estaria resolvido num passe de mágica. E não é assim. Uhum, uhum. Às vezes a gente tem que chorar muito uma dor, às vezes a gente tem que gritar de raiva, às vezes a gente tem que expressar isso de uma forma lúdica, que pode ser através da arte, pode ser através da dança, pode ser através do corpo. O corpo fala, está tudo registrado no nosso corpo. Quanto mais a gente faz um trabalho de corpo, de deixar essas emoções virem à tona e se sentir mesmo acontecer, mais a gente vai indo para um processo de cura, né, Tiziana? Perfeito, Ale, que você falou. Uma coisa importante dentro da psicologia, eu sempre falo o seguinte: se fosse fácil, minha profissão não existiria, concorda comigo? Você lia Concordo. um livro, fazia um workshop, Aham. assistia uma live no YouTube e pronto, né? Mudava a sua vida. Então, é realmente um processo de acolhimento, de olhar, de autoconhecimento. E você falou também outra coisa que eu gosto muito de reforçar: é o seguinte, eu acho que a expressão é fundamental. Entretanto, só expressar sem ressignificar e sem elaborar também muitas vezes não resolve, porque aí vira um processo repetitivo. Então, assim, eu tenho, por exemplo, algumas amigas, inclusive, se vanglorizam de, não, eu falo tudo que eu sinto, que eu penso. A gente tem que tomar cuidado que muitas vezes é a criança ferida Aham. que está, né, só ali fazendo aquele espetáculo ali, botando para fora, mas essa expressão, essa pontuação é importante, que há uma elaboração junto, que há um crescimento, há um pensamento e querer transformar, e não só botar para fora. Uhum. Você entendeu essa diferença, Lê? Porque senão as pessoas só ficam expressando, botando para fora. Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que ela se valoriza muito, que ela é muito honesta e transparente, sincera. Uhum. Aí um dia ela vive criando problema por causa disso, porque ela se vangloriza, porque ela acha que ela é transparente. Aham. E ela acha que ela tem que colocar tudo para fora. Uhum. Aí um dia ela me perguntou por que as pessoas tinham dificuldades com isso. Eu Uhum. falei, olha, você tem que avaliar várias coisas. Primeiro, você está expressando só você? Ou você está pontuando, expressando, julgando um outro? Ou tendo uma reação a um sentimento do outro, aí você está desrespeitando também, de repente, um outro. Aí você está atropelando os processos. A pessoa está pronta para ouvir o que você tem para falar? É o momento adequado? É a maneira adequada que você está colocando? Uhum. Então, essa expressão do corpo de dor, eu acho muito importante a gente ressaltar que primeiro tem a ver com você. Aham. Se o outro está mexendo, cutucou alguma coisa, não é o outro que está te atacando.
Uhum. Ele cutucou algo que está em você, então é a sua própria dor e ninguém tem que pagar por isso, vamos Uhum. assim dizer, em Sim. primeiro lugar. E segundo lugar, se eu estou me expressando, como é que eu estou elaborando isso? Como é que eu estou pensando sobre isso, acolhendo isso, e não só, desculpa, vomitando, né? Só colocando para fora. Então, esse processo é muito importante as pessoas entenderem, porque senão vira, eu estou me expressando, você tem que atender, você se expressa, eu tenho que entender, vai virando uma guerra de sentimentos Aham, aham. mal resolvidos que as pessoas acham que tem que expressar, né? Então, eu acho que é muito importante essa colocação dessa autorreflexão e do momento, é o momento adequado? É a situação adequada? Né? Porque isso também tem, aí o adulto eu acho que é importante entrar e acolher, falar só com a criança, olha, eu sei que você não está bem agora, você foi mexida, está doído, Uhum. mas olha, vem aqui, tá tudo certo, você está protegido, você está comigo. Mais tarde a gente pensa sobre isso, ou elabora isso, ou eu penso sobre isso, eu acolho isso, Uhum. né? Então, porque tem a questão social, tem várias questões que a gente tem que prestar atenção por esse motivo, porque essa amiga minha acha que o máximo ela expressar o que ela quiser na hora que ela quiser, porque isso mostra a transparência dela. Aham. E ela acaba sendo agressiva em vários momentos. E aí a criança dela está só ali. Uhum. É, porque a criança ela tende a estar no drama, na fantasia. Isso, perfeito. O que é o drama? É quando quando eu coloco várias estrelinhas em cima da minha história. É isso daí. O adulto, o estado nosso adulto é um estado que está na realidade, né? Ele está Perfeito. na realidade. O adulto toma decisão, o adulto faz escolhas, adulto paga preço das suas escolhas. É isso daí, Ale. Sai da vitimização, né? A vitimização é a criança ferida, né? Isso. É. Então, quando eu não estou vivendo a realidade, e na realidade eu tomo decisão, e a realidade eu encaro ela do jeito que ela é. Perfeito. Para o adulto, não tem mais isso é horrível ou isso é maravilhoso. Ele já integra, né? Porque ele sabe que ele vai resolver as questões. A criança, ela esperneia, ela bate o pé, tem que ser do meu jeito, ela grita, ela fala alto, ela precisa chamar atenção, ela só quer receber, ela não quer trocar. Dentro da É visão isso daí. sistêmica, fala como é que eu vou para uma vida adulta, que é uma vida que é a lei do equilíbrio, que é das trocas, se eu tô lá na minha criança. A criança ela não troca, a criança ela só recebe. Uhum. Sempre Perfeito. os pais são os grandes, eles dão e a criança recebe. Se eu estou no estado criança, eu só quero receber, eu não consigo trocar, eu não consigo abrir mão de alguma coisa. Agora eu cedo, depois você cede. A criança ela está sempre esperneando, ela não está na realidade. Então, quando a gente está na realidade, a gente está no estado adulto. E é para esse estado que a gente tem que ir caminhando, porque senão eu entro num relacionamento, e relacionamento, seja ele com um amigo, seja ele de casal, seja ele com uma outra pessoa, uma relação interpessoal, onde tem duas pessoas, né? São dois universos, são dois sistemas que vão se relacionar. E se eu fico só na dor da minha criança, eu não troco. Eu não troco, eu não... Uhum. Então, por isso que cada dia mais a gente tem que acolher essa criança para a gente estar no nosso estado adulto, encarando a realidade como ela é e podendo estar no mundo adulto fazendo as trocas e os equilíbrios, né? Perfeito. E eu falo o seguinte, gente, crescer dói. Dói. Ser adulto dói, é chato, é complicado, é difícil, por isso que, pelo que a Lê falou, assim, é um momento de você entender que é isso aí, é a realidade. E eu vejo, sabe, Ali, nas relações interpessoais, principalmente, relacionamento hoje em dia, dessa dificuldade dessa comunicação, porque eu vejo duas crianças feridas ali, gritando por atenção, brigando por amor, por atenção, por carências e exigindo do outro, né, que aquele outro cure, né? Uhum. Então, se eu tenho uma criança ferida, que ela foi rejeitada, não se sentiu amada, eu quero que o meu parceiro, minha parceira, cure aquilo, que venha sanar Uhum. aquela dor que eu vivo. Então, isso é muito comum nas relações. A gente projetar, né, que o outro nos salve, que o outro nos tire daquela dor, Sim. daquele lugar que a minha criança está. Só que o outro é outra criança ferida também, que tem as questões dele. Então, realmente é uma dança. Uhum. E no momento que a gente acolhe a nossa criança interna, que a gente reconhece ela, trabalha ela, a gente automaticamente reconhece a do outro.
É verdade. Né? A gente vê isso no outro e tem mais paciência, tem mais compaixão, né? Aprende a negociar Uhum. mais, né? E exigir menos, né? Porque a criança que você falou, a criança exige, ela quer prazer. Freud já falava que o mundo da criança é o princípio do prazer. A criança ela só quer viver prazeres. Uhum. Né? E crescer significa você sair desse princípio do prazer, né? E aprender a ter desprazeres, Uhum. né? Aprender não, a ser frustrado, a não receber na hora que você quer, do jeito que você quer. Uhum. Isso é amadurecimento. Agora, é fácil? Não. Não é fácil. É um processo, é possível, e é um trabalho. Por isso que eu acho assim, que o autoconhecimento é fundamental para essa criança, assim, para essa evolução do ser humano como um todo, e a gente acolher essa criança e vivermos de uma forma mais madura e mais adulta. Não tem como a gente ter uma vida mais plena, mais equilibrada, mais feliz, se a gente não acolhe essa criança, se a gente não entende esse processo de dor, né? E aonde que a gente está estagnado, aonde que a gente está congelado, né? Porque os nossos traumas, eles nos congelam naquelas vivências, né? E a gente fica preso, repetindo experiências. Então você vê assim, tem pessoas que me procuram assim, dizem, por que eu sempre atraio esse tipo de homem? Por que eu sempre atraio esse tipo de chefe, esse tipo de situação? Quando ela vai analisando no processo terapêutico, ela vai vendo que ela está presa em crenças negativas que a criança ferida dela criou, que ela não merece, que ela não é boa o suficiente, que é aquilo que é o normal. Então, se ela tem um pai que é abusador no sentido de gritos e experiências, ela vai ter um chefe assim também, ela vai viver aquilo como se fosse normal, mas ao mesmo tempo dentro dela sufocada, desesperada, querendo sair daquele lugar. Mas como ela viveu aquela situação, foi uma situação normal, ela não percebe que ela pode ter o poder de transformar aquilo, que ela merece algo melhor do que aquilo que o pai dela deu o melhor que ele podia dar, mas aquilo não é o melhor para ela. Né? E a partir daquele momento, ela se libertando Uhum. dessas dores. Aham. Isso que você está falando Né? é importante, porque na visão sistêmica, né, das constelações familiares, a gente fala que a nossa de origem, que é o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, é ali que a gente vai aprendendo os relacionamentos, como minha mãe e meu pai se relacionaram, ali que eu vou aprendendo o feminino com a minha mãe, ali que eu vou aprendendo o masculino com meu pai. Então, todas essas, se a gente não se reconcilia com essa origem, né, a gente não está reconciliado com a vida. E a gente vai para a vida com esses vazios todos que a gente viveu na nossa origem e reproduzindo esses vazios inconscientemente. Então a gente precisa, em algum Perfeito. momento, nos reconciliarmos com a nossa origem, né? E olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, entender que eles são perfeitos do jeito que eles são. E por que que a gente precisa se reconciliar com pai e mãe? A gente, todas as vezes que eu faço algum trabalho com pessoa, mas de novo eu tenho que olhar para pai e para mãe, a gente vai olhar para pai e para mãe a vida inteira. Inteira. Eu gosto de falar que o Bert Hellinger, que se trata das constelações, ele fala, aos 90 e poucos anos, ele pediu para fazer uma constelação que ele ainda precisava trabalhar algo com a mãe dele, né? Então, Sensacional. a gente precisa, porque tem o nosso pai, a nossa mãe, que em algum momento se juntaram e dali nasceu a nossa vida, né? A nossa vida surgiu do encontro do nosso pai com a nossa mãe. Então, nosso pai e a nossa mãe simbolizam o quê? A nossa vida. A vida. Então, se eu me reconcilio com os meus pais, eu me reconcilio com a vida. Eu estou aberto para o fluxo da vida. Eu estou aberto para a prosperidade. Eu estou aberto para a abundância, porque eu estou dentro do fluxo da vida. Se eu não estou em paz com pai e mãe, eu não estou em paz com a vida. Então, por isso que na visão sistêmica é tão importante a gente se reconciliar com pai e mãe. Tomar pai e mãe, que a gente fala. E o que é o tomar? O tomar é receber desses dois ativamente, é fazer algo de bom com isso. Eu tomo do jeito que foi, e aí eu olho para a história do meu pai e da minha mãe e concordo com essa história do jeito que foi, porque é aquilo que a gente falou, também tem crianças feridas dentro dele, né, dentro deles, e eles estão ali também com as dores dele, então a gente vai olhar para essa história do jeito que ela foi e dar conta disso. Porque se a gente não toma pai e mãe, a vida vai nos dando experiências o tempo inteiro para que a gente chegue nesse lugar da origem e finalmente a gente se reconcilie. Então a gente vai vivendo padrões de repetições até aquilo que você falou. Se eu tenho um pai abusivo, eu vou ter um chefe abusivo, que enquanto eu não olho para esse pai e falo, tá tudo certo,
a vida você me deu, se você foi abusivo, se você foi ausente, isso tudo é a minha mente, isso tudo é um plus. O mais importante foi a vida. Eu me conecto com a vida. E às vezes só quando eu tô com muita sede de vida, sede de amor, sede de amar, é que eu falo, eu tomo meu pai e minha mãe do jeito que for. Eu tomo se tiver com gosto de jiló, eu tomo por quê? Porque chega uma hora que não dá mais. Entende? A gente precisa se reconciliar com essa origem para a gente seguir de uma forma mais funcional na vida, mais harmônica, mais liberado, né? E você estava dizendo uma coisa que é interessante. Às vezes a gente fica repetindo, mas a gente não precisa repetir. A gente vai falar, no meu sistema aconteceu assim. Eu respeito essa história, eu honro a história, eu não tento excluir, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Por favor, me abençoem. Por favor, me liberem. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou levar o nosso sistema familiar para um outro lugar. Se eu venho de um lugar em que um pai é ausente, eu posso dizer, eu tive um pai ausente, mas eu não preciso, né, seguir no mundo com esse vazio. Eu concordo com meu pai do jeito que ele foi, e assim eu começo a me abrir para esses relacionamentos sem essa ferida dessa ausência, né, desse pai, e não fico buscando no meu parceiro que ele supra todo aquele vazio que meu pai lá atrás não me deu. Que aí é a minha criança que está em ação, né? Perfeito, Ale. E você falou uma coisa que, gente, para quem nunca fez constelação, eu super recomendo e sugiro. Eu adoro a ler, assim, nossa história foi muito interessante, muito engraçado, que a gente se conheceu online, mas ela é uma pessoa muito sensível, maravilhosa, então quem tem curiosidade, quem nunca constelou e tem curiosidade, constele, porque é muito importante. E uma coisa que eu aprendi nas minhas constelações, Ale, assim, no começo eu tinha muita dificuldade de lidar com essa aceitação. Isso há muitos anos atrás, quando eu fiz minhas primeiras, assim, que eu não entendia direito esse conceito de aceitar o pai e a mãe, porque muitas vezes tem pessoas, eu não passei por isso, mas tem pessoas, né, Elisa, você recomenda, que bom, minha querida, um beijo para você. E tem muitas pessoas que passaram por situações muito adversas, muito complicadas, doídas demais, que, por exemplo, não foi o meu caso, e que a pessoa me pergunta assim, Tiziana, como que eu vou aceitar esse pai, né, que me abusou sexualmente, que me espancava, que espancava minha mãe, que era alcoólatra, enfim. E eu entendi, durante o início do meu processo de constelação, que eu não conseguia entender isso, que para mim era muito difícil, assim, gente, como é que eu vou aceitar esse pai e essa mãe, né, que fez tudo isso? Eu entendi, Ale, você me corrija se eu estiver errada, que é o papel, e você falou de uma forma, eu vou traduzir a forma que você falou, porque eu acho que para mim ficou muito claro, é o aceitar a função deles, quem eles, não é ele quem ele foi, né? Assim, é a função dele, ele é o meu pai, ele é minha mãe, eu só sou viva, só existo, e sou quem eu sou porque eles existiram. Então, é um respeito, é um acolhimento à função que me deu a vida. Exato. Como eles foram, em termos de personalidade, de temperamento, isso aí é outro departamento, como você falou, isso aí é o floreado, isso aí é o drama, a tradução que a gente tem, que muitas vezes é real, né? É doído, é difícil mesmo, mas é você honrar quem te deu a vida. Não é você não está honrando tudo que você viveu, você está honrando, ele me deu a vida, tem que respeitar por isso. Isso. E olhar para esse pai como um ser, e essa mãe como um ser que tem defeito, que é humano, que né, tem a criança ferida lá dentro e não deu conta de ser melhor. Que muita gente, a verdade, eu falo para vocês o seguinte, assim, se nosso pai e nossa mãe não tem alguma psicopatologia, uma doença psicológica, os nossos pais fizeram o melhor deles, porque que mãe e pai não querem o melhor para filho? Né? Isso não existe. Então, eles fizeram o melhor. Se esse melhor era o que eu queria, foi o melhor para mim, aí já é um outro departamento. Né? Aí já é uma coisa que a gente tem que se libertar e ter essa compaixão e esse reconhecimento que eles fizeram aquilo que eles deram conta. Né? Então, pai e mãe, gente, se eles não são doentes, né, eles fizeram, aliás, mesmo dentro da doença, eles fizeram o melhor dentro da doença
que eles estavam vivendo, né? Então, assim, é muito importante esse discernimento, porque muita gente me pergunta, tem a dificuldade da constelação, que fala assim, Tiziana, mas como que eu vou acolher esse pai que abusou de mim? Uhum, uhum, Sabe? Que eu assisti espancando a minha mãe. aham, Né? E aí eu acho é legal também você falar um pouquinho desses acordos que a gente faz, que a criança faz em proteger o sistema, né? Então, assim, e que acaba impedindo também da gente seguir a vida e de transformar e fazer diferente. Então, assim, eu não posso fazer diferente porque minha mãe sofreu tudo isso, então eu tenho que ser parceira dela, eu tenho que estar junto com a minha mãe, porque ela sofreu, ela passou por isso, então eu vou passar pela mesma coisa, porque eu estou junto com ela, sou fiel a ela, eu quero proteger minha mãe, então eu estou aqui vivendo a mesma coisa. Eu aham. acho legal você falar um pouco disso, porque a gente repete né, as vivências por esses acordos velados, inconscientes que a criança faz, esses pactos, né, durante o crescimento e que são muito danosos para a nossa vida, né? É, é isso que você está falando, é muito importante, que na realidade a gente fala sistêmica de um amor cego. A criança, o amor cego é o amor da criança. A criança é capaz de qualquer coisa para pertencer ao sistema familiar dela e qualquer coisa para que aquele sistema fique bem. Então ela vai criando lealdades invisíveis, né? Ou com o pai, ou com a mãe, ou com algum outro ancestral, né? De forma a tentar proteger alguém. Então, muitas das vezes, se você vê um pai abusivo com uma mãe, essa criança às vezes toma as dores da mãe e exclui esse pai. Então, fica um masculino excluído da história dessa criança porque ela tem lealdade com a mãe. Às vezes é um menino Uhum. com a mãe, né? E às vezes é uma mãe que não dá permissão para o pai ser pai, olha para o pai, achei ele agressivo e fala, não fala assim com o nosso filho, e não vai permitindo que esse filho tenha acesso ao pai, então esse pai também fica excluído da história desse filho, né? Então, são lealdades que a gente faz de forma a pertencer a esse sistema. E, o grande caminho é da gente ter consciência dessas lealdades invisíveis, às quais que a nossa criança se submete, né? E poder se liberar dela e deixar o nosso pai e a nossa mãe com a história deles. Eles são os grandes, eles vieram antes. Então, a gente tem que respeitar o destino desses nossos pais. Né? É como se a gente tivesse assim, eu devolvo para você a sua dignidade, a sua escolha, a escolha é sua, a vida é sua. Aqui eu sou o pequenininho, eu sou apenas o filho. Às vezes o filho entra no meio da relação do pai e da mãe conscientemente. Muitas vezes a gente vê isso, um filho posicionado no meio da relação, olha para a mãe, olha para o pai. Muitas das vezes tem casos de bipolaridade que quando você vai ver no movimento sistêmico, o filho não sabe para que direção que ele escolhe, sabe? Se escolhe a mãe, se escolhe o pai. Se escolhe a mãe, se escolhe o pai. Então ele fica não estou dizendo que toda bipolaridade ela vem disso, mas às vezes tem esse fundo sistêmico, né? Então é muito importante a gente estar no nosso lugar. Né? Então, os filhos estão no lugar de pequeno. Às vezes a gente está maior do que a nossa mãe, maior do que o nosso pai, porque a gente está julgando a história deles, ou reclamando, ou com pena. Que pena da minha mãe, ela não dá conta disso, estou grande. A minha mãe era extremamente agressiva, estou grande. A minha mãe não deu conta de me criar, estou grande. Por quê? Porque eu estou olhando para a história desses que são grandes, que vieram antes, que já são adultos, que já vieram com as dores deles, que a gente também muitas das vezes desconhece, que também estão lá em lealdades, também estão em amor cego. Né? Então a gente tem que deixar isso com eles e ficar no nosso, porque no nosso lugar de pequenininho, a gente está no nosso lugar certo no mundo e a gente tem paz. Nossa, adorei. Eu acho que essa frase da gente reconhecer esse nosso lugar no mundo é a única maneira realmente de ter paz. É verdade. No momento que a gente entende esse lugar, acolhe, entra em paz com a nossa história, entra em paz com tudo, realmente a gente entra num outro patamar. E eu vejo isso assim, eu falo isso pela experiência própria. A constelação me ajudou muito nesse processo, muito, tirando meus 40 e tantos anos de terapia. Aliás, eu estava fazendo as contas, eu tenho 45 anos de terapia, eu acho que eu nunca abandonei, porque eu sempre gostei muito desse processo
de autorreflexão. Todo mundo fala assim, ah, mas você é suspeito que você é viciado. Não é, é busca. Eu amo essa busca, eu amo ter essa compreensão, esse entendimento. E eu só realmente entendi, mesmo durante anos de terapia, quando eu entrei em paz, e a constelação foi fundamental nesse meu processo, juntamente com o MDR, que é uma técnica terapêutica de descongelamento de trauma, que é muito interessante, me ajudou muito a entender esse lugar e entrar em paz com ele. Com isso, a minha vida fluiu de uma outra forma. Então, assim, esse lugar do pequeno, de aceitar esses movimentos, é fundamental, apropriar da minha história. Então, assim, nós temos uma bagagem que vem, mas nós podemos criar nossa história. Claro. Né? E ter esse posicionamento, como eu já falei, a gente falou antes, né? Dessa não vitimização, dessa não espera que alguém vai me salvar, né? Alguém vai me curar, ou algo tem que acontecer para que eu seja melhor, diferente. Não, eu agora vou recriar. E, Ale, também eu acho que tem uma coisa importante, assim, quando você fala dessa apropriação, gente, não é de uma forma só racional e intelectual, porque também, senão não funciona, né? Não é você chegar e falar assim, então tá, agora eu sou dona da minha história, eu reconheço pai e mãe, então agora não é, o buraco é é um pouquinho mais embaixo. Então, assim, às vezes sozinha a gente não consegue, né? A gente precisa desse assessoramento do outro, de terapias, de processos terapêuticos. Tem pessoas que conseguem? Sim, eu não vou falar que não consegue, porque não é impossível, que lógico que nada na vida é impossível. Mas, assim, não é só essa coisa racional de falar. Tem que sentir, gente, porque eu não sei se vocês sabem disso, a Alice deve saber, mas, assim, a frequência dos sentimentos na nossa vibração, ela é 4 ou 5 vezes maior do que os pensamentos. Então, o que a gente pensa, o que a gente sente é 5 vezes mais poderoso, no mínimo, eu acho, do que o que a gente pensa. Então, não adianta a gente só pensar e o nosso coração não está alinhado com esse processo da verbalização, né? Então, para o nosso coração e o nosso sentimento estar reverberando, existe esse alinhamento, é importante que a gente limpe esse sistema, que a gente cuide dele, que a gente olhe para ele, que a gente trate disso, fale disso, né? Ressignifica. Então, assim, eu gosto muito a física quântica, é isso mesmo, Galisteu. Galisteu mesmo, é muito importante essa ressignificação, sabe? Porque muitos dos nossos traumas e dos nossos bloqueios, nossos problemas, são traduções infantis mesmo, como a gente explicou lá atrás. Então, a importância da gente como adulto hoje, de seres da busca, e que a gente quer mudar e transformar, da gente ressignificar essas histórias, esses momentos. E o princípio básico da ressignificação é esse reconhecimento dos nossos pais. Né? Assim, que eles fizeram melhor, eles são maiores, eles estão lá, eu tenho. Então, assim, não é que eu não sou importante para minha mãe, a minha mãe não gostava de mim, né? Assim, meu pai me abandonou porque trabalhava muito no... Então, assim, essas ressignificações são fundamentais para a mudança de sentimento e, consequentemente, de destino, né? Porque a partir desse momento que a gente começa a reformular um novo destino, né? Uma nova vida, e essa vida de paz. Gente, quem não busca ter paz, gente? É verdade. Quem não tem paz hoje em dia não tem nada. Não tem saúde, não tem alegria, não tem, porque a paz é tudo. E aqui eu acho que a gente pode deixar um convite dessa busca do autoconhecimento, gente. Porque as pessoas mais importantes da nossa vida somos nós mesmos, né? Amor próprio, eu gosto muito de pensar como eu estou cuidando da filha dos meus pais, né? Então, isso... Que é você, né? Que é você. Então, se eu estou cuidando bem da minha filha, eu estou em paz com a minha origem. Se eu estou cuidando bem da filha dos meus pais, eu estou em paz com a minha origem. Isso, para mim, é um balizador, né? Como eu estou cuidando da filha do meu pai, da minha mãe, né? Eu estou dando atenção para ela, estou me alimentando bem, eu estou praticando algum exercício físico, eu estou praticando os bons pensamentos, que se a gente for parar para avaliar os nossos pensamentos, uma quantidade de pensamentos negativos, a gente está sempre impulsionada pelo medo. E aí a nossa... Se a gente olhar, a gente não está indo pelo amor, a gente está indo sempre pelo medo.
Eu vou fazer alguma coisa, será que isso vai dar certo? E tem uma cultura do medo também que propicia a gente ficar dentro desse medo. Então a gente está sempre nesse medo, né? E o caminho do autoconhecimento, nesse sentido do amor próprio, é a coisa mais importante que a gente tem. Por quê? Porque a nossa vida é grandiosa demais. E ele é o grande laboratório e a gente é o alquimista da nossa própria vida. Então esse caminho de autoconhecimento, ele chega a ser divertido. Os insights que vai tendo quando você olha para trás e fala, nossa, onde eu estava naquele momento, né? Desse espiral que a gente vai subindo uns oitavos da nossa existência e vai crescendo, né, em consciência. Isso é muito bonito. E só o caminho, seja através de terapia, seja através da leitura de um livro que eu leio, que aquilo traz para mim algum conhecimento, cai uma ficha, me traz um insight, aquilo me forma, né? É quando vai transformando a minha consciência. E o convite que eu faço é que a gente tenha a curiosidade de ser alquimista da nossa própria vida. Quando eu olho para trás e vejo a minha vida lá atrás e vejo a minha vida hoje, eu só agradeço todo esse caminho de autoconhecimento e de coragem de olhar para as nossas dores, porque eu preciso ter coragem, porque muitas vezes Isso aí. é só na superfície, só na maquiagem, né? E a gente não quer mergulhar. E a gente tem que ir descascando essa cebola e descobrindo a raiz das nossas dores, né? Das nossas inquietações. E a gente é o grande laboratório da gente mesmo. Eu acho que isso é uma delícia, a gente saber que a vida é muito deliciosa quando a gente olha por essa perspectiva e não fica só reclamando, só eu vou para soluções, vamos ver o que isso vai acontecer, eu vou para um caminho da alegria, eu vou para um caminho, né? Uma pergunta que eu me faço na minha vida, isso está me trazendo mais vida ou menos vida, né? Então eu vou tomar uma decisão nova. Se isso me traz mais vida, é uma novidade, o novo me traz medo, eu vou com medo mesmo, porque é mais vida. Eu tenho para um caminho da mais vida. Mas se isso me traz menos vida, se isso pode me trazer uma doença, se isso pode me trazer um risco, opa, não é por aí o caminho. Então, para mim, uma baliza, um norteamento é isso me leva para o mais, me leva para o sim ou me leva para o não, né? Maravilhosa essa fala, Lê, maravilhosa, porque é por aí mesmo. E uma coisa que eu sempre falo, ensino, assim, dentro do consultório, para quem está meio perdido, Uhum, gente, o que você falaria para sua criança? uhum, Hoje você, né, adulta, o que você falaria para ela? Para sair desse medo, né? Porque, na verdade, o que você falou, o medo é a criança ferida, insegura, que se aham, sente desprotegida, que não se sente amada. Então, quando você percebe que você conseguiu, que você venceu, que você está aqui hoje, né, dentro das suas funções, o que você fala, né? Como você conversaria com ela? Você falaria assim, olha, tá tudo certo, tá tudo bem. uhum, Você vai conseguir, né, aham, chegar lá. E nesse momento, acalmar esse sentimento, né, de medo. E eu falo também outra coisa assim, qual que é a diferença entre um corajoso e um medroso? Né? As pessoas acham que corajoso não tem medo. E não é, existe isso. Eles têm medo. Então, assim, a única diferença é que o corajoso ele faz mesmo com medo. mesmo com medo. Uhum, E a ciência já falou, Ale, também, que assim, grande parte dos nossos medos, eu não me lembro a porcentagem, mas é muito alta, tipo assim, 80 e tantos por cento, são fantasias infantis. aham, São medos irreais, são medos que não fazem parte da realidade. Então, se a gente não pare para questionar, gente, eu estou com medo de quê? O que de pior pode acontecer? sim, Né? O que pode realmente acontecer comigo se eu fizer isso? uhum, Né? Obviamente, se é algo que coloca a sua vida em risco, né, você vai se é autoproteção, você vai se prevenir. Mas você vai ver que grande parte é medo de ser julgado, medo ah, de não ser amado, de não ser aceito, que são todas memórias infantis. uhum, uhum, É a criança ferida ali querendo aprovação, querendo esse reconhecimento. Porque como a gente já falou, gente, e repetindo um pouquinho, se eu não me sentir amada lá atrás e me sentir rejeitada, eu vou passar uma vida aqui buscando isso. Então, assim, eu me exponho pouco porque se alguém não me achar boa o suficiente. Mas a minha busca, na verdade, é da minha mãe e do meu pai. uhum, Não é desse parceiro, não é dessa plateia, não é desse chefe. Né? uhum, No fundo, é aquela criança que está querendo aquele colo, aquele reconhecimento. E uhum, se a gente não fala assim, gente, eu estou aqui projetando a minha criança ferida nessa situação, é isso que está me bloqueando, deixa eu enfrentar isso aqui agora, porque agora eu sou adulto, sim, eu sou dona da minha vida, eu posso fazer diferente e essa pessoa aqui é outra pessoa. Então, assim, esse desligar o piloto automático, né, que tem a ver com esse autoconhecimento, essa busca, como você falou, né, de ler um livro, de fazer essa autorreflexão,
é fundamental a gente não ser automático, né? É. A gente parar e refletir. Uhum, Peraí, gente, por quê? De onde está isso? De onde que está vindo? uhum, O que está me dando vida? O que é importante para mim? uhum. Essa sua pergunta, o que está me dando mais vida ou não? Isso foi bacanérrimo, porque é isso. O que vai trazer alegria e mais vida para mim? Então, deixa eu escolher, mesmo com medo. Sim, aham. Deixa eu pagar para ver. A gente não paga para ver tantas coisas? É verdade, é verdade. Aham. Não é, Ale? Tá Eu certo? estou só preocupado que eu não sei se a gente tem que terminar 5 minutos antes de 1 hora para gravar a live, porque não tem uma história que para gravar tem que terminar um tempo antes, e não sei como é que funciona isso. Eu acho que a gente está chegando no final, tem 4 minutinhos para dar o Isso, é. nosso tempo. Acho que a gente trouxe bastante conteúdo aqui. A gente está pensando Muito. em série de lives, né, Tiziana? Aí segunda Sim. tem que trazer um tema, né, para a gente estar conversando. Eu não conheço a Tiziana pessoalmente, a gente vai se É incrível, gente, é incrível. mas tem uma super sintonia, né? A gente às vezes fala até telepaticamente, Total, às vezes, não, quase sempre é incrível. parecidos pelo The Voice, Expert, se emociona com as pessoas cantando, né? Gente, eu queria agradecer a Lê o convite, a Lê que me convidou, teve essa ideia. Agradecer meus pacientes que estão aqui vendo, amigos que estão, agradeço. Fico feliz que todo mundo gostou. Foi muita informação, realmente. Né? Sempre me coloco disponível para tirar dúvidas, se alguém quiser fazer pergunta. Eu acho que a Lê da mesma maneira. E, gente, quem não constelou, constele, porque é maravilhoso. É maravilhoso. E a gente vai fazer essa sequência de lives sempre com o tema, e vocês vão dando sugestão de temas para gente, o que vocês gostariam de saber, né? Seria uma ótima oportunidade para dividir esse conhecimento, né, Ale? Muito obrigada, Ale, pelo convite. Eu agradeço a sua presença aqui, fico muito honrada da gente estar juntas e desse encontro de almas, né? Sim, sim, demais. E estou super disponível, quem quiser me chamar no direct para conversar, para tirar alguma dúvida, para sugerir temas para as nossas próximas lives, coisas que vocês gostariam de saber. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar para trazer, né? Isso aí, perfeito. Vai abrindo, vai ampliando para a gente também. Então fica aqui o convite para vocês se conectarem com a gente e nos trazerem sugestões de coisas que a gente poderia estar aqui juntas conversando com vocês, tá? Isso, gente, vai estar gravada a live, né, Ale? Tá Vai gravado? estar gravado. Ela vai me mandar, depois eu posto na minha, mas deve estar no Instagram da Ale, vai estar gravado, tá? Quem perdeu, estão me perguntando aqui já, mas depois eu posto na minha, ela vai me mandar. Um beijo enorme para todos. Beijo, gente. Beijo para todos. Gratidão. Namastê. Gratidão. Tchau, tchau, querido. Vai ficar postado na Alessandra Alcon Terapias, tá? Isso. Pode fazer o seguinte, Tiziana, cada semana a gente faz no Instagram, Perfeito. mesclando, né? Ótimo, Tá bom? perfeito, querido. Então, Tá bom. beijo para você, Um grande beijo, tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Um abraço. todo mundo. Beijo grande. Agradeço a presença. Tchau. Tchau.